pessoal? Porque depois a gente deixa ela disponível lá na sala virtual para quem não teve a oportunidade de participar. Eu Ô, professora, pedi... eu acho que a senhora vai ter que acabar um pouco antes da primeira para poder começar a segunda no horário, né? Não, na verdade o tempo já está contando. Quando a gente entra aqui, o tempo já conta, bacana. Sim, mas é porque você falou que a videoaula, a aula que você grava demora para poder cair uns 12 minutos. Uns 12 minutinhos. Então, mas a nossa aula vai terminar 14h50, né? Vai dar bem em cima da hora. Se eu voltar, a hora que eu voltar vai ser bem em cima da hora, tá bom, gente? Esperem um pouquinho. Gente, eu fiz uma videoaula para vocês a respeito da simetria de reflexão no plano cartesiano. E aí eu deixei essa instrução lá no finalzinho da videoaula, bem como na sala virtual, que era para vocês desenvolverem a sessão Demonstre seus conhecimentos das páginas 82 a 86, que nada mais é do que a prática da teoria. A gente apresenta a teoria e vocês têm que colocar em prática aquilo que foi explicado. Então, o que é legal a gente lembrar? Que a gente pode, as simetrias mais comuns em relação ao eixo X. Então, vejam, se a gente tem uma... Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Só vou retomar a ideia aqui para a gente falar de uma forma bem clara. Vamos imaginar, a gente tem na verdade, três possibilidades de refletir uma imagem no plano cartesiano. Tendo como eixo de simetria o eixo Y, então o que acontece? Se a figura está desse lado, ela vai ser refletida desse. Se ela está aqui embaixo, ela vai ser refletida aqui embaixo do lado esquerdo, do lado direito. Isso se o eixo de simetria for o Y. Agora, se o eixo de simetria for o X, olha lá o que acontece. Se a figura estiver em cima, ela vai ser projetada embaixo e vice-versa, tá bom? Se o eixo de simetria for o X. Então, esse é os dois pontos que vocês têm que saber. Tem uma terceira forma de simetria no plano, que é em relação ao ponto de origem. Essa daqui, é pouquíssimo comum, tá bom? É legal vocês conhecerem que os pontos distam, né, em relação ao eixo de simetria com a mesma medida, mas não é uma simetria tão comum. A mais comum é em relação ao eixo Y ou ao eixo X, tá bom, gente? Então, vejam, sabendo que o decágono, o que é decágono? Quem sabe? Eu não tirei eu não fiz a animação, esqueci da animação aqui. Alguém sabe me dizer o que é um decágono? É que tem 12 lados? 10. Dodecágono é 12, tá bom? Decágono é 10. Dodecágono é 12, tá bom? Então, olha só. Sabendo que o decágono A, B, C, D, E, F, G, H e J é simétrico em relação ao eixo Y, olha só. Então, a nossa referência aqui é o eixo Y. Complete-o no plano cartesiano e represente as coordenadas de seus vértices. Então, olha só, gente. A gente tem que construir aqui do lado esquerdo exatamente o que temos aqui do lado direito, tá bom? É o complemento dessa imagem. Então, por exemplo, esse ponto B, ele está no 1 positivo. Ele vai estar aqui no 1 negativo, certo? O C, ele está no 4 positivo. Então, ele vai estar aqui no 4 negativo. O D, no no 2 positivo. Ele vai estar aqui no 2 negativo. É assim que a gente constrói simetria. E esse vértice E? Olha, ele está no 3 positivo. Ele vai estar aqui no -3, no 3 negativo. Localizou os pontos? É só vocês ligarem, tá bom? Eu não vou ligar porque vai ficar horrível. É péssimo de fazer desenho aqui.
Mas olha a figura aqui, ó, gente, como ela termina. Tá bom? Vocês tiveram alguma dificuldade com essa simetria? Não. Foi Não, foi tranquilo? tranquilo. Foi, né, gente? E aí, ó, tendo Esse assunto é feito... fácil, Pro. Sim, é só a gente saber localizar pontos no plano, né? A base é essa: saber localizar pontos no plano e saber retirar do plano as coordenadas desse ponto. É o caminho de ida e volta, tá bom, gente? Então, tendo feito isso, ele pede para gente as coordenadas de todos esses pontos, tá bom? Esse aqui, ó, ele ficou o ponto F, G. Olha só, esse aqui. G, este é o H, I, J e só, tá bom? Esses são os pontos. E agora a gente tem que escrever quais são as coordenadas desses pontos. As coordenadas do A. Se o ponto está sobre o eixo Y, lembra sempre que o par ordenado é primeiro o valor de X, depois o de Y. Se o ponto está sobre o eixo X, sobre o eixo Y, significa que o X é zero. Então, ó, 0 para X e 3 para Y. O mesmo acontece, gente, quando um ponto ele está sobre o eixo X. Então, se esse ponto está em cima do eixo X, o valor do Y é zero e o do X é onde se localiza o ponto, tá bom? Vocês têm que lembrar dessas duas questões porque elas são importantes. Então, olha só, as coordenadas dos pontos estão todas aqui, tá bom? Corrijam aí o exercício de vocês. Veja se vocês fizeram tudo certinho. Que silêncio. Corrigiram? Alguém quer perguntar alguma coisa? O Pro, eu tô fazendo duas Não. coisas ao mesmo tempo, corrigindo Pro, meu a tarefa e caderno tentando fechou fazer a sem prova. querer. Que página que era mesmo? Meu caderno fechou sem querer. 82. Ah, valeu, bacana. Ó, Nada. então... Peraí, Pro, que eu tô só terminando de colocar os pontos. Ah, tá. Coloquem aí, gente. Menos 5, 0,3. 3 menos 5. A Tati tá na aula, Tati? Deixa eu ver. Pro, é a página 82, você tá agora? Tá sim, Pro. Tati, tudo bem, amore? Conseguiu acessar o gabarito? Da Pro Fabiola? Pra ver a página, ele não deixa. Conseguiu, Tati? Não. Não? O que será que Pro, tá... meu caderno fechou sem querer. Eu não tô mais achando o exercício da estrela. 82. É na 82. Pro, você tá conseguindo me ouvir? Agora eu tô. Ah, porque meu fone tava desligado aqui. Acho que você tá no 3. Ah, então, Agora- eu não tô conseguindo. Não tá deixando. Você viu que eu te mandei um vídeo? Eu vi, só que aí não deu tempo de me responder. Então, faça um videozinho para mim e me manda para eu tentar resolver, Tá bom. tá Eu bom? te mando. Faz que nem eu fiz assim. Eu fui mexendo e filmando com o meu celular, só para eu tentar entender e ver com o Rodrigo, com alguém, o que pode estar acontecendo. Uhum. Porque para Aí mim, eu te aviso. me avisa. Então tá bom. Gente, vamos pro próximo. Olha lá. Olha só, gente. Esse aqui também era uma simetria de reflexão.
A gente tinha que completar a fachada aqui, ó, dessa figura, aqui do lado esquerdo. A gente não tem a malha quadriculada numerada, mas a gente conta quadradinhos, certo? Embora ela não seja numerada, não tem problema nenhum. A gente sabe que esse é o nosso eixo de simetria, então, tudo que está desse lado tem que estar desse, na mesma distância do eixo. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente vai fazer essa partezinha de cima, ela está ocupando um quadradinho, tendo o eixo como referência. Ele vem um quadradinho para o lado de cá. E aí a gente vai completando a figura, tá bom? Quando a malha ela é apenas uma malha quadriculada, que ela não é numerada como plano cartesiano, vocês têm que ficar contando quadradinhos para que fique certinha, tá É bom? bem mais difícil. Olha só como é que fica a imagem depois de pronta. Essa não era tão fácil, né? Até porque ela tem partes circulares, então ela não é uma simetria tão simples como a simetria da estrela, né? Com Que a plano gente cartesiano localizou é os bem pontos e mais uniu. fácil. Ela não é Pro. uma simetria tão fácil, mas por estar na malha quadriculada e sabendo que o Y é o eixo, tem que contar os quadradinhos e completar a figura. Então, ó, vou dar um tempinho para vocês verem se a de vocês está certinha. Pro numerado é bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Quando a malha é numerada, não tenham dúvida do quanto é mais fácil. Mas pode acontecer, né, de a gente ter que refletir uma imagem apenas na malha quadriculada, como aqui, por exemplo. Pode acontecer, sim. Deixa eu tirar foto dos participantes para depois eu fazer a chamada. Peraí para eu ligar a câmera. É que eu tiro da lista deles. Entendeu? Vou Só colocar ela aqui, ligada. Só com o cabelinho aqui aparecendo. Tava todo Eu mundo cortei o achando cabelo que ontem, não pro. ia. Tava todo mundo Peraí que eu achando quero que não ver. ia ter aula hoje. Então, gente, agora em dia de AMS tem todas as lives. Vocês têm mais Mas alguma o de professor de história sexta? anulou, por isso que a gente achou que você tinha errado. Não. Vocês têm mais lives de sexta-feira? Sim, Sim, tem uma de 1h20, português. 2h10, 3 horas. Depois de matemática? Tem. Não, Não, tem antes. antes de matemática, tem de história, é 1h20, ou seja, fica Ai, muito vocês curto o já tempo pra gente fazer a tiveram, prova. então. Não. Não, ele anulou hoje, por isso que a Não. gente ficou achando que você tinha errado. Ué, gente. Não teve a live de história? Não, hoje Não. 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 Peraí. Aí todo mundo pensou, ué, se o de história não deu, a de matemática também não. Não, a instrução é que Aí agora. aí a gente viu, você passou o link, aí eu mandei no grupo da sala. Aí todo mundo, ué, como assim? Aí a galera foi te perguntar lá. Peraí, gente, que eu vou achar essa informação aqui. Ué, porque eu vou ficar no canto só e ele travou. Lá na cozinha tá vendo, Não. Conseguiram, gente, concluir essa imagem? Sim. Você achou aí pra informação? Tô buscando, peraí. Vou responder minha mãe aqui. Olha Peraí. aqui, ó. Veio a informação, cadê? Peraí. Sexta tem a MS. Aí depois veio. Tananã, todas as matérias não. Deixa eu ver a informação. Aí tem aqui embaixo, que é de matemática, história e português, a live, certo? Aí tem logo aqui. A AMS era dessas 3 matérias.
não terá live nesse dia, lives normais, AMS e lives. Está escrito. Aonde tá escrito isso? Tá só pra você, Pro? Não, no grupo de professores. Eu vou ver o que Então. aconteceu, tá bom, gente? Eu vou conversar com a... peraí, vou mandar um recado. Podemos ir para a próxima, gente? Enquanto isso, ó... Você já parou pra pensar por que que a tarde é chamada de tarde, sendo que a noite é mais tarde que a tarde? Não, nunca parei para pensar. Nunca. Vamos lá. Olha só, gente. Com relação à figura responda. Então, vejam. Nós temos aqui uma figura A, B, C e D. Qual figura é simétrica em relação ao eixo X? Então, ó, em relação ao eixo X, olha lá. Qual figura é simétrica? A figura Figura C. C. Olha lá. Nós temos o A aqui, a figura C, em relação ao eixo X. Lembra que eu disse, se a gente tem a simetria em relação a X, ou vai ser, se a figura estiver embaixo, a simetria é em cima. Se a figura estiver em cima, a simetria é embaixo, tá bom? E qual é a figura simétrica em relação ao eixo Y? Olha só, em relação ao Y, a figura B. E em relação à origem? Em relação à origem é sempre assim, tá bom, gente? Ó, na diagonal, tá bem? Ó, essa daqui é em relação à origem, ou seja, a figura D. Alguma dúvida? Não. Facinho esse, né? Uhum. E esse aqui, ó. Represente o simétrico em relação aos eixos de simetria e em relação à origem, conforme pedidos em cada item. Represente as coordenadas de cada vértice e escreva se a abscissa ou a ordenada foram modificadas ou ambas. Então, vejam, ó, a primeira simetria que a gente vai fazer aqui é em relação ao eixo X. Se é em relação ao eixo X, a gente vai refletir essa figura aqui, ó, no terceiro quadrante. Ela vai estar refletida aqui, tá bom? Lembrando, gente, que é a simetria do espelho. Essas figuras, se a gente vir aqui e fazer uma dobra no eixo X, a figura que está embaixo tem que ficar sobreposta à figura que está em cima. Então, não é a mesma figura do jeito que ela está aqui, ó, embaixo. Tipo assim, opa, assim, assim e assim. Ela não está na mesma posição, ela tem que ficar de ponta cabeça, certo? Porque se a gente dobrar essa imagem no eixo X, essa imagem, essas duas imagens, elas ficarão sobrepostas, tá bom? Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu quase me enganei na hora de fazer. Então, tem que tomar muito cuidado, porque aqui, ó, a gente tem que pensar que isso aqui é o nosso eixo de simetria. Se a gente fizer uma dobra no papel, as figuras têm que ficar sobrepostas. Então, elas só ficarão sobrepostas se ela estiver de cabeça para baixo. A que estiver aqui embaixo. Tem que ter bastante cuidado, tá bom, gente? Então, olha só, ela ficaria assim. Olha lá. Ela de cabeça para baixo. Eu vou deixar Nossa, aqui. prof, certinho. Fez? Todo mundo acertou, Uhum. gente? Eu consegui fazer. Ó, quem não conseguiu, aproveita, corrige. Eu vou fazer uma perguntinha aqui para a Na hora Márcia, tá de bom? Sobre a fazer, live. eu só lembrei que era para fazer de ponta cabeça porque eu lembro que você falou uma vez na aula gravada, lembra? Sim. Aí eu É, a lembrei gente e tem fiz que de ponta lembrar cabeça. disso, tá bom, gente?
Tipo, esses exercícios são fáceis, mas tem que saber fazer. Doido. Edenão. Bacana, bacana. Heitor. O Heitor. que você tá fazendo, bacana? Heitor. Oi, bacana. E aí? Professora falando sem. Ô, mano, é muito estranho você ver a pessoa falar e você não escutar a voz, velho. Ficar vendo a pessoa só mexer a boca. É muito engraçado. Uhum. E aí, Baca, como vai o Bayern de Munique? Não sei, cara. Eu não trabalho lá. Que pena. Eu queria trabalhar lá. Eu ia ser mega, mega feliz. Você ia trabalhar pro Lewandowski. Não é? Eu ia ser o assistente pessoal dele. Imagina que coisa Ela falou, legal. a Pro parou de falar, ela vai parar de falar e né, a gente presta. Oi, Pro. Eu mandei um recadinho para a coordenadora, tá bom? Uhum, Pro, esse exercício é Aí ela vai fácil, falar só assim. tem que saber. Tipo, é fácil, mas não. Se você se confundir, tá, Tudo fica bem, tudo errado. gente, com esse? Só Uhum, tem eu de câmera aberta? eu só não coloquei as Então, outras que eu ó, esqueci. feita a simetria, a gente tinha que voltar aqui. Deixa eu voltar lá. Tem horas que trava. Pronto, peraí, agora vai. Ó, e colocar todas as coordenadas dos vértices do polígono A, B, C, D, F, G e deixa aqui a linha, B', C', D', E', F' e G', tá bem? Ó, então as coordenadas são essas. Lembrando que o primeiro valor, gente, é sempre o de x. Então, o A, por exemplo, menos 5 e 5. O B, menos 8 e 3. O C, menos 6 e 3. D, menos 7 e 1. E, menos 3. Tá errado. Ah, e 1. Pensei que era 3, que eu li ali, eu li o de baixo. O F, menos 3 e 3. E o G, olha só, menos 2 e 4. Primeiro o valor do X e depois o valor do Y, tá bom? E lá embaixo, ó. Engraçado que você tava mandando um recado não sei, mas Coordenação. você mandou um recado, aí tipo, você tava mutada, era muito esquisito ver você abrindo a boca assim e não saindo som. Falando, mas não falando, né? Falando, mas não saindo Uhum. som. Então, gente, aí o exercício pergunta assim pra gente, ó. Represente as coordenadas de cada vértice, que foi o que nós fizemos aqui, e escreva se a abscissa ou a ordenada foram modificadas ou ambas. O que aconteceu daqui para cá? Ó, aqui era menos 5 e 5, ficou menos 5 e menos 5. Então, ó, a abscissa permaneceu a mesma. Pode observar a abscissa aqui e a abscissa aqui, ó, permaneceram as mesmas. Já a ordenada não, olha, todas essas daqui eram positivas. Estas daqui, ó, são negativas. O que aconteceu aqui? As ordenadas foram multiplicadas por menos 1, tá bom? Menos 1. Essa é a justificativa. Então, as ordenadas foram multiplicadas por menos 1. Peraí, já volto, eu vou buscar um copo d'água ali. Tá bom. Podemos ir, gente? Ó, agora em relação ao eixo Y. Em relação ao eixo Y, ela vai ser projetada aqui, ó. A simetria é aqui, no eixo Y. Então, essa figura vai ser projetada aqui, tá bom? No primeiro quadrante.
E como que ela vai ficar? Olha só como que ela vai ficar. Lembrando que é sempre o contrário. A gente tem que pensar em dobrar essa folha aqui no eixo Y e as figuras terem que ficar sobrepostas, tá bom? Então, a gente tem que desenhá-la ao contrário, para na hora de dobrar, elas ficarem uma sobre a outra. Então, a figura ela fica assim. Corrijam. Deixa eu só ver uma coisa. Tá, vai faltar uma. Tudo bem, gente? Façam Pro, essa. voltei. Sim, tudo bom. Que página, Pro? Peraí. Ah, tá. 8:04 essa aqui. ainda, não é? É 8, É, agora vai pra 8.4, 8.5, na verdade. Agora, É. 8:05. Agora vai pra 8.5, eu acho. Essa aqui está na página 85, que é em relação ao eixo Y. Tá bom, ó? Essa malha Eu acho que é uma das matérias mais legais de... é bem tranquila, né? Em relação ao eixo Y, tá bom? E aí, ó, a figura ela ficaria assim. Marquem Nossa, aí. professora, falta uma questão pra eu acabar a prova. Que é a 30, É a que essa questão última. aqui eu não consigo entender nada. É a última, não é? É. Olha aqui, ó. 8 pegar vezes depois, menos vai 1, ver. m menos 6 vezes menos 1 mais 1, menos Oi, 2 vezes menos 1, Pode 2e. voltar naquele outro e copiar os as coordenadas. Sim. Nesse aqui, no A Olha o meu. Não, no B. mesmo. Gente, alguém Pro, olha o entendeu meu. ó. aí? Alguém aí da live? Alguém aí da live entendeu a questão Sim. 30 da prova? Gente, ó, façam a simetria e O os meu tá certo, né, Pro? contadores estão aqui, tá bom? E depois a gente tem que entender o que aconteceu. Aconteceu a mesma coisa que no anterior. Dá pra ver? Pro? Dá pra ver? Deixa eu ver. Meu Deus, eu tô com 3% de bateria no dá. computador, pelo amor de Deus. Dá pra ver. Corre, meu Deus do Dá céu. pra ver sim. Ufa, tá certo. Às vezes dá a impressão Meu de Deus. não ter ficado bem certinha porque tá sem régua. Mas se você tivesse, Professor, o computador vai desligar. Eu vou perder a prova inteira. se você tivesse unido com régua, ela ficaria bem certinha. Mas tá certo. E nesse Peraí que eu vou caso, colocar gente, reto. olha o que aconteceu. Ó, as ordenadas, elas permaneceram as mesmas. Ordenadas são os valores de Y. Porém, as abscissas, ó, negativa, positiva, negativa, positiva. Então, aqui, diferente do item A, o que foi multiplicado por menos 1 foram as abscissas, tá bom? Olha, as abscissas foram multiplicadas por menos 1. Peraí, porque eu tô tendo que reduzir ali a câmera porque a telinha fica em cima da resposta, sabe? Ah, sei. Afasta ela pro ladinho. Já afastei aqui, tô fazendo. A última questão da prova, acho que o Bacan vai sofrer. Não, professor, alguém entendeu essa questão? Não precisa nem falar qual que é, mas alguém entendeu? Alguém entendeu? Porque eu não entendi nada do mais 1, mais 2, Eu menos 2. Gente, ó, Não pode fazer então nada. vocês voltem, tá bom? Eu vou abrir a sala bem pertinho das 15 horas. Tá bom, gente? Eu volto nesse aqui com vocês para quem não terminou, tá bom? É que falta um minutinho, eu vou encerrar antes de cair a aula. Tá bom? Nos vemos daqui a pouco, Tá bom. gente. Tchau, Pro. Até Até já. daqui Tchau, 30 tchau. segundos. Até Tchau. já.